Olá pessoal, esse aqui é o canal Hoje em Pauta, eu sou o Rovilson Freire e hoje a gente vai falar um pouquinho das minhas experiências com as turnês de Madonna no Brasil, os shows que ela veio e fez e arrasou no Brasil. O primeiro, eu queria ter muito ido, né? Eu tinha 9 anos de idade, não fui, que foi a The Girl Show, a turnê que passou pelo Brasil em 1993. Entretanto, eu era muito pequeno, o show tinha uma censura aí para 18 anos, então mesmo que eu tivesse dinheiro, tivesse grana, enfim, e tivesse oportunidade de ir, não seria possível porque o show tinha uma censura lá para menores, por conta aí do conteúdo explícito, né, que era apresentado durante o show, né? Madonna estava naquela fase promovendo o álbum Erótica, né? Então ela estava, né, fazendo aquele mega espetáculo, falando um pouquinho aí do de diversos temas. Ela falou de homofobia, ela falou do feminismo, ela falou de diversos temas voltados aí para um concerto aí da Broadway, né? Então uma turnê The Girl Show foi um grande espetáculo, o primeiro grande espetáculo aí que o Brasil viu da nossa rainha do pop. E eu fui conseguir, né, ver como fã de Madonna, vê-la ao vivo somente em 2008, quando ela voltou 15 anos depois com a sua turnê Stick and Sweetie Tour, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesse show, né? Como que foi, o momento que o Brasil estava vivendo nessa época. Era um momento meio conturbado, o Brasil estava passando aí por uma crise mundial, né? Para quem não lembra, a crise de 2008, isso afetou, né, vários países, inclusive o Brasil. Eu não entendi também por que a Madonna veio parar aqui nessa época, mas foi uma época bem conturbada aí no cenário mundial. As confusões já começaram desde do momento da compra dos ingressos, né? Então a venda dos ingressos, a vinda da Madonna, ela começou a ser anunciada desde quando ela lançou o álbum que promoveria essa turnê, porque a Madonna sempre lançou álbum para promover turnê. E o álbum que era o Hard Candy, né, que tinha aí a produção do Timbaland, do Justin Timberlake, enfim, tinha uma pegada um pouco mais hip hop, que era o que tocava na época de 2008. Então a turnê Stick and Sweetie Tour, ela iria promover, né, o desenvolvimento aí, o trabalho desse álbum, que para mim é um dos grandes trabalhos que a Madonna realizou. Muita gente odeia esse trabalho, fala que a Madonna estava péssima, que foi uma época muito falha na sua carreira. Entretanto, eu não concordo com isso. A Madonna realmente se reinventou. Ela tinha saído de uma era totalmente dance disco, que foi o Confessions on a Dance Floor, e foi para uma pegada totalmente hip hop. Ela foi jogando com a mídia, né, que era o que estava pegando na época, porque nessa época de 2007, 2008, 2009, enfim, é, os hits que tocavam nas rádios nessa época eram do cenário hip hop. A gente tinha Rihanna, a gente tinha Beyoncé, a gente tinha Neil, Chris Brown, enfim, todos esses artistas aí fazendo sucesso. A Madonna tinha que realmente é, pegar e seguir a linha do que estava tocando na rádio nessa época. Venda dos ingressos, Time for Fun, Tickets for Fun na época, um caos, enfim. Eu acredito que foi o primeiro evento da Tickets for Fun realizado no Brasil nessa época. É, Foi uma desorganização total, total, total. É, Eles não estavam preparados aí para o grande concerto e para a grande estrutura que seria um show de Madonna. A princípio, ela anunciou dois shows. Um que seria, se eu não me engano, dia 14 de dezembro no Maracanã, e no dia 18 de dezembro seria no Morumbi. Apenas um show ali em São Paulo e um show no Rio de Janeiro. Devido à demanda e devido o caos que foi a procura aí dos ingressos, porque faziam 15 anos que a Madonna não pisava no Brasil, né? A última vez tinha sido no The Girl Show. Madonna teve que acrescentar um show no dia 15 no Maracanã. Então foram dois shows no Rio de Janeiro.
e teve que acrescentar mais 2 shows em São Paulo para atender a demanda. Cada um em São Paulo girou em torno aí de um público de 70 mil pessoas, né, que lotou aí o estádio do Morumbi. Então foi um público imenso que a Madonna teve, né, nesse ano de 2008 aqui no Brasil. Foi o país em que ela encerrou essa turnê, né? Chicken Sweetie iria se encerrar aí no país em 2008. Mas enfim, voltando lá para a questão da venda dos ingressos, foi um caos. A época era do Orkut, tinham as comunidades do Orkut, enfim, na minha casa, na onde eu residia na época, eu ainda morava com os meus pais. Não tinha internet, não tinha computador, enfim. E eu com o meu recém-namorado na época, a gente entrou com uma batalha aí para conseguir comprar os ingressos aí da Madonna, que foi realmente uma tortura. Fomos para uma lan house que tinha perto da minha casa, enfim, já estava com cartão de crédito, enfim, já estava super preparado para comprar os ingressos. Entretanto, meia-noite, quando abriu a venda dos ingressos, o site ele não conseguiu aguentar a demanda, né? O site caía toda hora, ninguém conseguia comprar, era reclamação, enfim. E eu estava em comunicação aí com os grupos do Orkut na época que né, debatiam aí sobre o evento que aconteceria sobre a Madonna. E todo mundo com a mesma dificuldade, enfim, com aquela dificuldade imensa para comprar os ingressos. Eu fiquei da meia-noite até 3 horas da manhã e não consegui comprar o ingresso. Até que eu falei pro meu companheiro, porque no mesmo dia eu tinha aula de manhã. Eu fazia faculdade nessa época, era meu primeiro curso superior. E eu não ia poder ir ficar na fila. E meu companheiro estava desempregado nessa época. Foi aí que ele realmente cedeu um pouco da paciência dele, porque ele também não era fã da Madonna nessa época, enfim. Ele me acompanhava nos concertos internacionais, né? Até então, né? Esse foi o primeiro que a gente foi. Mas ele particularmente odiava, detestava essa muvuca de fila, de comprar ingresso e tudo mais. E como eu era muito fã da Madonna e era a oportunidade de eu vê-la pela primeira vez, porque em 1993 eu não a vi, ele foi para a fila para comprar os ingressos para que eu pudesse ver o show. Ele saiu de casa mais ou menos umas 4h30 da manhã, que a gente morava na Zona Leste, e aí ele foi comprar os ingressos lá na região do Morumbi, lá próximo ao estádio, né, onde a Madonna iria se apresentar. Ele simplesmente conseguiu comprar os ingressos 3 horas da tarde, que foi o momento que ele pegou os ingressos, me ligou na hora e falou: olha, eu consegui comprar os ingressos, né? Comprou arquibancada, porque na época eu trabalhava, mas não tinha dinheiro para comprar um ingresso de pista premium, enfim, ou qualquer outro setor melhor para ver a Madonna de perto. Então, essa primeira experiência foi na arquibancada mesmo, e posso dizer que foi uma experiência muito bacana, né? Na arquibancada dá para você ver o espetáculo com uma dinâmica um pouco bem macro, né? Bem macro, aliás. Você vê toda a estrutura do palco, a estrutura tecnológica do show, enfim. Aquilo realmente me encantou por ser o primeiro espetáculo internacional no qual eu fui. E toda a estrutura que aquilo me trazia, realmente nada, eu não tinha visto nada anteriormente parecido, né? Realmente a Madonna era a rainha do show business e ali para mim foi um momento histórico, né? A primeira vez que realmente vi a Madonna, mesmo sendo fã dela já há anos. Fomos, assistimos o show, foi muito bacana. Ele foi comigo, né? Quando chegou lá, a gente comprou o ingresso, enfim, passaram-se 3 meses e blá blá blá. Até que a gente chegou dezembro, na época do show. A gente foi, assistiu o show e saindo do Morumbi, por ser, né, uma região que não tem transporte, enfim, na época eu não lembro quem que era o prefeito de São Paulo, mas eles disponibilizaram vários ônibus, enfim, transporte alternativo para que as pessoas pudessem chegar pelo menos até o centro de São Paulo, porque a região do Morumbi é péssima,
para grandes eventos, né? Por ser uma região residencial, até então, ó, até hoje, 2018, não tem a Estação Morumbi ainda, então, teoricamente, os eventos que acontecem lá é um grande transtorno, né? Para que as pessoas saiam do show e consigam se locomover para as outras regiões da cidade. Foi um momento muito bacana, consegui ver a Madonna pela primeira vez. Madonna estava promovendo o Hard Candy, né? Que foi esse álbum aqui que eu falei pra vocês que eu gostei muito do trabalho, enfim, da pegada, até porque eu gosto muito dessa pegada meio hip hop. Logo depois ela lançou o registro da turnê que foi da Stick and Sweetie Tour. Eu tenho esse registro tanto em DVD, né, com a embalagem Digipack, CD e DVD, e comprei também a versão em Blu-ray. O show é magnífico, a Madonna tá ótima. A filmagem realizada foi a que ela realizou antes de chegar no Brasil, que foi em Buenos Aires, na Argentina. Rolou-se boatos na época de que ela gravaria o DVD no Brasil, só que muitos dos shows que ela fez no Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro, choveu muito, né? Vocês podem ver até no documentário desse show aqui, que ela fala muito, e quando ela chega lá na Cidade Maravilhosa, enfim, já está uma temperatura aí que acusa aí grandes tempestades. Então a Madonna, ela já tinha filmado, né, na Argentina, ela acabou lançando o registro da Argentina aí desse show. Foi uma experiência incrível, não só por ser o primeiro show da Madonna que eu fui, mas por ser o primeiro espetáculo internacional. Na plateia ouvia-se muito dos elogios das pessoas, enfim, a incrível produção, o domínio do palco que aquela mulher tinha. E muitas das rádios, né, os jornais da época só falavam disso, né? Dezembro foi o assunto Madonna, né? Tanto é que o assunto Natal meio que ficou ofuscado aí, né? Por ser próximo a data do Natal, né? Que ela realizou os shows no Brasil. Só se falava de Madonna, né? Ninguém queria saber de Papai Noel, enfim, de compras de Natal e etc e tal. Então, esse foi o primeiro show internacional que eu fui. Stick and Sweetie Tour Madonna. Não vai dar para falar do MDNA, que é a próxima turnê que eu fui dela, até porque esse show vai ficar muito longo. Eu vou falar no próximo vídeo. Se você gostou, eu peço que você se inscreva no meu canal, dê o seu like aí para receber as notificações de novos vídeos e a gente vai se falando, pessoal. Valeu!